Esse ano nós teremos o julgamento de Felipe Massa contra a Fórmula 1 e entre outras investigações sobre o título de 2008. Meu nome é Ravi Ribeiro, está pagando punição de 10 minutos aqui no Drive-Thru. E esse vídeo não vai ser um vídeo mais jornalístico. Pela primeira vez nós faremos um vídeo tentando analisar mais a questão legislativa e, claro, tem o contexto de 2008. Pra quem não sabe, Felipe Massa estava brigando pelo título em 2008 e chegava em etapa de Singapura, onde o brasileiro era o líder e poderia conseguir pontos importantíssimos naquela etapa. Porém, Alonso, podemos falar assim, Fernando Alonso, Flávio Briatore e Nelson Piquet Jr., como é conhecido como Nelsinho Piquet, que a equipe da Renault, para justamente ganhar benefícios financeiros, pois a Renault iria sair da categoria caso ela não tivesse pelo menos alguma vitória, alguma condição financeira boa. É isso que eu ouvi das más línguas. E aquilo ali salvaria muito a Renault, uma vitória naquele momento. E na Alemanha já havia tido isso de uma forma bem parecida. Onde que Timo Glock, ele deu na Alemanha, que causou safety car, e Nelsinho Piquet virou o líder. Já que naquela época só podia se entrar no pit stop quando todos os carros estivessem alinhados, o que deu uma grande vantagem para Nelsinho Piquet, que tinha parado antes, porque o seu líder acabou ficando, se não me engano, em segundo ou terceiro na corrida na Alemanha de 2008, o que foi uma boa vantagem para a Renault e algo que o Briatore usou a favor em Singapura com o Fernando Alonso, que era seu primeiro piloto. E eu acho que isso também tem um bom sentido, já que Nelsinho Piquet era um piloto que era bastante criticado e despercebido. Se fosse o Alonso, o povo ia imaginar que teria treta no meio, entendeu? Se o Alonso batesse, o Nelsinho ganhasse. Pois o povo ia sacar, opa, tem algo errado aqui, porque o Nelsinho nunca ganharia uma corrida. E a lógica mais óbvia foi Fernando Alonso. O Nelsinho Piquet aceitou os termos para uma renovação de contrato. Trato que, convenhamos, para o Nelsinho seria algo muito importante, já que ele estava com uma moral tão criticada que ele poderia salvar seu emprego, então aquilo ali daria muito certo. E boa coisa é que o Nelsinho Piquet só revelou esse esquema porque ele foi demitido da Renault. Caso contrário, o Nelsinho ele não teria aberto o bico de forma alguma se continuasse na Renault, pelo menos até 2010, que era a duração do seu contrato. Ok? E na coisa aconteceu o seguinte: Nelsinho Piquet fez um teste na volta de apresentação para treinar com o dia que ele teria que bater na curva 15, toda hora no rádio falando qual é a volta, qual que é a volta, qual que é a volta. Aí o Alonso parou, fez e você já sabe a história. Fernando Alonso vencedor e Felipe Massa abandonou por um erro da Ferrari no pit stop, onde que a mangueira de reabastecimento soltou do carro do Massa, o Massa acelerou e, bom, o Massa perdeu o título por causa daquilo ali, com o erro de estratégia da Ferrari, mas ficando em 13º, numa época que a gente tem que lembrar que só os 6, 7 primeiros pontuavam, então fazia sentido que o Massa perdeu o título ali. Obviamente teve outros detalhes que o Massa perdeu o título, mas aquele momento foi o mais impressionante para o público. E bom, no ano seguinte, Nelsinho Piquet no BGP da Bélgica revelou sobre essa questão dessa manipulação de resultado, o que é real, só que o Felipe Massa não entrou em processo, pois não havia provas suficientes, apesar da relação premiada de Nelsinho Piquet, que mesmo assim não dava para entrar em processo, eu não sei por quais razões. Aí ele só entrou depois que Bernie Ecclestone falou que sabia a manipulação dos resultados. Bernie Ecclestone, que administrava as corridas na época junto com a FIA, agora sim ele pôde entrar em processo. Agora sim ele entrou em processo. Beleza, você já sabe a história e agora vamos pro lado jurídico da coisa. No filme da Fórmula 1, eu fui pro parecer mais cinematográfico, vocês lembram disso? Que eu falei sobre a questão do filme, roteiro, tal, detalhes. Agora a gente vai ter que entrar de um lado jurídico da questão. Então meu nome agora é Dr. Ravi Ribeiro. Eu não sou formado, nem vou fazer direito, mas vocês têm que entender essa questão. Beleza? Show! E vamos parecer ao lado. O Massa foi em processo, e o processo do Massa é basicamente o seguinte: ele quer 3 coisas: ser reconhecido como campeão mundial de Fórmula 1 pela FIA,
receber da FIA valores que ele iria receber como campeão mundial, propostas de contrato, ou seja, coisas que ele iria receber por vantagens por ter sido o campeão mundial. Principalmente essas 3 coisas que são as mais importantes para o Massa nesse período de julgamento. Além do reconhecimento da FIA, que é algo muito valioso. São 3 coisas que eu acho que o Massa ele tem o direito de pedir essas questões, já que ele foi impedido de receber todas essas oportunidades dadas por causa de uma manipulação de resultado, ao que foi comprovadamente manipulado. Beleza? E a corrida tem gravações, tem entrevistas, tem imagens, tem tudo conscientemente, tem rádios. Então, desculpa aqui. Então faz sentido o Massa ir por esse ponto da manipulação de resultados para conseguir o título e pedir essas coisas. Então a gente não pode falar que o Massa faz só pelo dinheiro. Eu acredito que o Felipe está mais motivado pela questão do título, mas vamos agora meio que olhar o lado crítico da coisa, o lado que é contra o Felipe. Em primeiro lugar, o título ele não pode ser dividido pelo regulamento da Fórmula 1. Impede essa questão. O Felipe ele não poderia ter entrado no processo da justiça, já que a Fórmula 1, não lembro se estava no regulamento alguma coisa, mas naquela época a Fórmula 1 só podia punir alguma coisa depois por doping. Isso. Ele só podia entrar contra a ação para ganhar o título caso se fosse por esquema de doping. Se o Hamilton ou o Alonso tivessem sobre algum uso ilegal de alguma substância nos exames antidoping. Algo que não aconteceu, graças a Deus. Até porque exame antidoping é coisa séria e não pode brincar com essas coisas. E nenhum piloto arrisca brincar com essas condições. Então faz sentido isso. Ou seja, o Massa entrou depois do prazo, apesar com novas provas que podem até facilitar o entendimento do título. Sem contar que o Massa perdeu muitas vezes pelo título da Ferrari, isso pode ser usado um argumento contra ele. Lembra que eu falei da questão da mangueira? Então ele pode muito bem pode usar esse argumento para defender o título, falar que não é necessário essa questão de entregar o título ao Massa. Tem também a questão que o Hamilton não estava envolvido diretamente com o Singapura Gate, ele não tinha nada a ver com isso, ele não foi ajudado, não foi beneficiado. Tem outro lado que a manipulação de resultado não foi a favor a prejudicar Felipe Massa, ou seja, Felipe Massa não era um dos interessados pela manipulação, e sim o interessado pela manipulação era a FIA no total, na verdade era a própria Renault, para ganhar uma condição financeira melhor e para se manter na Fórmula 1, o que deu certo. A Renault se manteve na Fórmula 1 em 2009, 2010, 2011 virou Lotus, mais 2012, 13, 14 foi Lotus de novo, mas 2015 Lotus, 2016 já voltava a ser Renault, que ficou em 2017, 18, 2019, 2020 e aí virou Alpine em 2021, mas era o braço direito da Renault no lado esportivo. Então meio que deu certo para a Renault nesse sentido. O objetivo deles foi cumprido e de uma forma genial, apesar de meio burro, pois eles deixaram bem a clara o seu objetivo. E talvez a burrice foi porque eles deixaram o Nelsinho dar os dentes na língua. Eu acho que é assim que fala. Continuando, ou seja, a Renault, a própria interessada, ela era ela mesma, que era a interessada nessa parte. E não atrapalhar Felipe Massa, e não prejudicar a McLaren ou beneficiar a McLaren. Deu para entender mais ou menos toda essa questão? Então pode ser utilizado isso a favor. Além de que além da questão de prazo, de Renault, de todas as outras coisas, pode ser usado contra o Massa a sua questão desportiva no campeonato, além de Singapura, já que Massa rodou muito bem na Hungria e na Inglaterra. Na verdade, estreou o motor na Hungria e rodadas na Inglaterra. Agora tá certo. Como motivos principais para o Massa não ter sido reconhecido campeão mundial. É algo meio idiota, foge do tema de Singapura, mas eles podem usar isso sim contra Felipe Massa. Lembrando que não sou formado em Direito, eu estou tentando ter uma análise superficial,
de fatos que eu lembro sobre o caso, sobre a questão do caso. Então, obviamente, isso aqui não pode ser utilizado como um parecer jurídico de verdade, nem ser utilizado em provas, ok? Isso é uma questão legal que eu tô falando. Show? E é claramente que pode ser utilizado contra uma questão da grana, etc., mesmo que não seja o objetivo do Felipe. E sobre algumas dúvidas que muitas pessoas podem ter. A primeira é a mais óbvia. Óbvia que pode ser dividido o título? E a resposta é não. A Fórmula 1 não permite dividir o título, também não permite apagar a vitória depois das corridas. Um grande exemplo disso foi de Michael Schumacher. Quando o Schumacher sofreu a desclassificação, os resultados atenção, os resultados da Ferrari foram mantidos, os construtores resultados de Schumacher. Entendeu? Ferrari ganhou os construtores. Quando a McLaren foi desclassificada, a pontuação dos pilotos continuou e ela continuou somando pontos. Por quê? Para aquilo ali ser a pontuação da multa que eles teriam que pagar de 100 milhões. Milhões, que é a grana que eles iriam receber. Então faz muito sentido isso. E isso é essa questão dos resultados não poderem ter sido deletados e nem alterados. Ela com a corrida registrada, e eu acho que é bem difícil, e por causa da questão de regulamento, a corrida eu acho que ela não pode ser anulada por questão de doping. Mas, obviamente, tem um lado a favor do Massa, que é principalmente a questão do reconhecimento e do dinheiro. O título, a decisão judicial só teria duas possibilidades, pois a divisão de título não pode ser realizada, então vamos lá. A possibilidade é tentar levar o fato de consideração da manipulação de resultado, das provas, a questão do tempo, já que não tinha provas suficientes para entrar em um processo. Só pode entrar, se o juiz levar a questão de consideração tardia, levar o fato que o Massa foi muito prejudicado durante a carreira pela falta de ter um reconhecimento de um campeão mundial, entre outras questões. O Massa pode ser declarado campeão mundial sobre essas circunstâncias, que a FIA deve anular o GP de Singapura e deve considerar Felipe Massa como campeão mundial sobre essa questão, então removendo o título de Lewis Hamilton, apesar de manter os resultados, só anulando o GP de Singapura. Com essas condições. Beleza? Mas tem uma questão que é o veredito dito que o Massa também se sai ao favor, só que de uma forma diferente. Atenção, os dois lados, o Felipe meio que consegue ganhar o caso, pois, por um lado, o GP de Singapura não é anulado por provas contundentes, pela questão de seguir regulamento, seguir regras, seguir a categoria, e apesar da Fórmula 1 ter a cara daquele negócio olímpico, que ela faz parte, que é só para a questão antidoping, a Fórmula 1 ela tem que fazer o seguinte: ela mantém os resultados, mas tem que pagar a multa ao Massa pela manipulação de resultado, para confirmar que ele foi sim atrapalhado por causa do GP de Singapura, e o atrapalhou, e uma carta da FIA a público vem dizendo que se não fosse o GP de Singapura, Felipe Massa teria sido o campeão mundial de 2008, mas o título continua com Lewis Hamilton. Deu pra entender? Vocês entenderam agora a lógica? Obviamente, se eu não fosse interessado no caso como eu sou, porque eu quero entregar o título ao Felipe Massa, já que eu sou torcedor da Ferrari, só tinha a camisa do Palmeiras aqui, porque a única coisa que me lembra Itália que eu tenho hoje é a única camisa que eu tenho pra usar, mas eu torço pro Atlético, beleza? Então, continuando sobre o tema, porque eu me pergunto muito fácil, se eu fosse o juiz do caso, sem de um lado imparcial, a segunda opção é a melhor. Obviamente a terceira é que o Massa perde o caso totalmente, que tem uma grande possibilidade disso, mas eu acho que eles vão optar pela segunda possibilidade. Porque a primeira e a segunda são opções mais extremas, entendeu? Essa seria a versão intermediária do caso, uma opção que meio que chega aos dois lados e que entram em acordo. O Felipe Massa, apesar de querer ter o título na mão, ele vai ter o reconhecimento da Fórmula 1, sobre erros, sobre tudo, grana, dinheiro, que faz muita questão, apesar do Massa já ser bem rico, então essa grana, apesar de fazer diferença, se ele perder, não faz tanta. A primeira opção, ela é a mais positivista, e a terceira opção, que eu só falei bem rápido, porque ela é a mais óbvia, o Massa perde tudo no caso, ela é a mais extrema. Eu acredito que se eu fosse o juiz, eu levaria em conta a opção do meio.
Ainda, obviamente, existem inúmeras possibilidades. Tendo massa receber a grana, mas não ser reconhecido, tem que ter cara pra FIA esse negócio. Tem a possibilidade de realmente tudo ser dividido. Sim, existe essa possibilidade que é contra-regulamento, que pode gerar um processo mais desgastante ainda. Mas existe, apesar de que não é muito improvável, o título ser dividido, unificando as duas versões. Mas essa versão claramente não vai pra frente. Eu acho que ela é impossível, uma chance bem pequena. E eu acho que eles não fariam isso porque queimaria o nível da Fórmula 1 mais ainda. Entendeu? Entendeu? Mas só é isso, fico por aqui. Eu expliquei tudo sobre o caso. Novamente, não é levado a sério essas opiniões jurídicas. Eu não sou formado em direito. Eu tô em formação no curso de tecnologia de programação em jogos digitais. Tá? Pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia Centro. Sempre só vocês terem uma informação. Além disso, outra coisa que tem que ser levada em consideração são esses dados não servem para uma análise de estudos. Isso é uma análise que eu estou tentando lembrar sobre o regulamento. É uma análise mais pessoal. Se eu fosse juiz, apesar de eu ter um talento para entender essas questões, tem muita questão do direito que eu não sei. Só estou levando do lado mais óbvio, porque regulamento, defesa, o que pode ser tomado nessa iniciativa. Vou ficando por aqui. Você pagar uma pressão. São de 16 minutos aqui no Drive-Thru. Tchau e obrigado.